Aleluia, glória a Deus. Eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus nesta hora. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 31. Também o versículo 32, versículos 36 até o versículo 43. Na direção do Espírito Santo, com o tema Fomos alistados para a obra. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32, 36 até o 43. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para a casa, e chegando ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amados, talvez esta palavra ela possa ser para o teu ouvido de agravo. Talvez esta palavra para você seja algo que você não esperava ouvir. Talvez esta palavra seja para você nesta hora algo que venha a soar como negativo. Mas Deus, Ele zela pela tua alma. E eu tenho certeza de que Deus, Ele vai falar contigo nesta hora. Eu peço a Deus que te dê a sabedoria e o discernimento para que você possa entender tudo aquilo que Deus quer falar contigo. Entenda que nós
fomos alistados para a obra de Deus. Deus chamou a raça humana para fazer um trabalho que os anjos queriam fazer. Mas Deus disse que não. Que esse trabalho de ganhar almas, de falar do Evangelho, de falar de boas novas, de falar do reino, essa incumbência estaria nas mãos do homem. Deus, ele tem nos capacitado todos os dias para falar do Evangelho, falar da palavra. Tenha convicção de que a obra de Deus foi posta nas tuas mãos. E como é que você tem tratado desta obra? O fim dos tempos está aí. Tantas são as coisas que têm acontecido e estamos de olhos vendados. Jesus falou no livro de Mateus, no capítulo 24, que quando todas essas coisas estiverem acontecendo, todos os sinais, ele estaria às portas para vir resgatar a igreja. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Como está a sua vida diante de Deus? Como estão as tuas vestes diante do Pai da glória? Você tem uma ordenança. Jesus falou para os discípulos antes de voltar para a glória. Está escrito lá no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordenança foi para você, para a igreja, para o ser humano. Mateus capítulo 13, Jesus está dando uma outra lição. Ele diz assim, outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas, e fez-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham aos seus ramos. Jesus, ele fala para os discípulos para que eles estivessem com uma fé como um grão de mostarda. A fé como um grão de mostarda. Jesus falou para os discípulos para que eles estivessem com uma fé pequena, mas a fé pequena não duvidosa. Não adianta você ter uma fé, seja ela grande ou pequena, e duvida daquilo que Deus vai fazer. Não adianta de nada. A tua fé não serve para nada. Tiago, ele fala que a fé é morta sem obras. Não adianta você ter fé e não fazer nada. O século 21 está sendo um século abaixo da média, porque estamos vivendo de teorias e não de práticas. Falamos
da verdade, mas não estamos vivendo a verdade. Olha quantos escândalos têm acontecido no meio evangélico. Está errado. Enquanto houver sobre o teu ministério a mentira, o engano, o pecado oculto debaixo dos panos, o Espírito Santo não vai operar. O Espírito Santo de Deus é santo e não opera aonde há sujeira. Talvez essa seja a resposta para a tua pergunta de o porquê que os milagres não acontecem mais como antes. Talvez hoje Deus te dá a resposta. Mateus capítulo 24 está dizendo assim, ó: e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essa iniquidade não é do mundo. Essa iniquidade é da igreja. A igreja tem aumentado a iniquidade. E por causa disso, o amor esfriou. Então, por causa disso, o Espírito Santo não pode operar. Os nossos pecados estão sendo como barreira impedindo a ligação para com Deus. É o que está dizendo lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Nós temos que mudar. Você tem que mudar. A tua fé, ela é importante, mas não adianta de nada se você não está fazendo mediante ao que você fala. Seja transparente. Faça a vontade de Deus. Seja um servo valoroso. Apresente-se a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o que está dizendo 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Não seja levado por ventos de doutrina. E ele diz mais: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele explica. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O que é a boa semente? O que você imagina que seja a boa semente? A boa semente é a palavra. A boa semente é a igreja. Eu não estou dizendo o templo, eu estou dizendo as pessoas. Essa é a boa semente. Você é a boa semente. Se você não resplandecer a glória de Deus, então não adianta de nada. Se você, como igreja, é a boa semente, então seja a igreja. Não viva de aparência. Deus quer te usar. Que as pessoas vejam a diferença sobre a tua vida. Vai além
de usos e costumes. Ser igreja vai além do que tudo isso. Quando Jesus ele está sofrendo, o povo enxerga Pedro, que estava observando de longe, e diz para ele que ele era um dos discípulos, que ele andava com o mestre. Ele negou a Jesus. Porém, mais uma vez eles indagavam a Pedro, porque não somente as vestes, os costumes, mas a fala de Pedro condenava ele como um discípulo. Tem que haver um conjunto. Tem que haver um conjunto na tua vida. Se você não nascer de novo, você não pode resplandecer o brilho de Cristo. Se você não nascer de novo, então verdadeiramente as pessoas não vão conseguir enxergar a Jesus na tua vida. Se você não entender que é sal da terra e luz no mundo, então você vai ser contado com os ímpios. Você é a boa semente. E ele diz, além, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Jesus colocou a igreja no mundo, que por ela o mundo seja transformado pela palavra. Ainda que você não consiga mudar a história da tua vida, só vai acontecer o milagre quando primeiramente você se converter. Não adianta querermos a libertação de outras pessoas. Não adianta você se tornar um beato de igreja, que está em todas as campanhas, em todos os cultos. Não adianta querermos a mudança no país, no estado, no município, no bairro, se nós não mudarmos primeiro. Você é a boa semente. A tua família precisa de alguém. Você, ainda que você esteja apanhando mais, ainda que os teus parentes não queiram nada com Jesus, que eles estejam errando mais e mais, persevere. Eles vão enxergar Jesus na tua vida. E um dia a palavra alcançará o perdido. Mas depende de você se manter firme. Você pode não conseguir mudar o mundo, mas a história da tua família você pode. A história do teu bairro você pode. É só você se manter de pé. E o joio
são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. O diabo, ele colocou o joio junto ao trigo, na permissão de Deus. Às vezes você está andando lado a lado com pessoas que estão contigo, bem próximas, entram na sua casa, comem na sua mesa, mas pelas tuas costas tem te apunhalado, pelas tuas costas tem falado mal de ti, levantando contendas contra a tua vida. Jesus, ele falou que aquele que levantar o calcanhar era da nossa própria casa, simbolizando a Judas, que iria traí-lo. Era próximo, era chegado. Não se entristeça se aquele mais próximo seja teu amigo ou teu parente, se levante contra a tua vida. Tudo está no controle de Deus. Persevere. Quem dará a recompensa é Deus. Deus vai transformar. Deus vai mostrar. Deus vai. Ainda que o joio, ele nasce com o trigo e ele cresce com o trigo, mas naquele grande dia Deus vai fazer separação do trigo e do joio. A Bíblia diz que o trigo será retirado para Deus e o joio será lançado no fogo para queimar. Eu sei que é uma palavra pesada, mas todo ser humano está tendo todos os dias a oportunidade de se converter a Jesus. Todos os dias. Então, seja trigo. Faça com que o joio te enxergue. Deus ainda tem misericórdia do joio, porque faz com que ele nasce, cresce com o trigo para poder mudar. Você acha que Jesus não sabia desde o começo que Judas Iscariotes iria traí-lo, iria vendê-lo? Você acha que Jesus não sabia que Pedro iria negá-lo? Ele sabia, é claro, mas ele deu a oportunidade de mudança, de transformação. Assim como ele dá para você. Mas um dia, o ceifeiro há de vir para ceifar, para tirar e separar. Seja trigo. Ensine o bom caminho ao joio e entregue ele nas mãos de Deus. E os ceifeiros são os anjos. Jesus fala que a ceifa é o fim do mundo. A Bíblia diz que quando o céu se rasgar do Oriente ao Ocidente, será notícia mundial. Todos irão ver a Jesus nos ares. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para a glória. Jesus vai dar ordem aos anjos para poder separar o joio do trigo, o bode das cabras, os crentes dos ímpios. Esse dia vai acontecer querendo você ou não. Esteja preparado para esse dia. Enquanto você está na terra, ajude pessoas, ainda que as pessoas te queiram mal. Faça o bem, não se importando a quem. Seja igreja. Há uma responsabilidade muito grande sobre teus ombros. Ser crente não é para qualquer um. É só para quem verdadeiramente quer mudança de vida. Não olhe para o lado e nem para o outro. Olhe para Jesus, que é o autor e o consumador da tua fé. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso vai acontecer. Não perca tempo. Se você é um salvo e parou de caminhar, porque a palavra desviado não provém da igreja. O único desviado é o diabo, que não tem perdão mais. Mas para você tem perdão. É só você se arrepender e não cometer mais o pecado que você comete. Isso vai acontecer. Agora, para você que nunca ouviu a palavra, que não tem forças, a hora é essa. Procure uma igreja. Procure o conhecimento da palavra para que o Senhor te transforme. Deus não é mau, Deus é bom. Deus quer que toda a humanidade se convirta. Deus quer que todos venham ao arrependimento. O céu foi preparado para você, para todos nós como igreja. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O fim do mundo vai acontecer. O fim do mundo quer dizer que não haverá mais carne humana. Na primeira vinda de Jesus, o mundo não vai acabar. No livro de Isaías, a Bíblia diz que Deus vai restaurar todas as coisas, vai voltar ao propósito original, toda a perfeição. Mas isso vai demorar, porque Jesus ele volta da primeira vez para arrebatar a igreja. A igreja vai ficar 1000 anos no céu, nas bodas do Cordeiro, no casamento. Depois disso, haverá diversos eventos baseado na ira de Deus para com a raça humana. Leia a palavra.
se santifique para que você vá para o céu na primeira vez. Se consagre. Tenha uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra, para que Deus possa te usar. Para que Deus possa te usar. Essa foi a palavra que Deus separou para a minha vida e para a tua vida. Há uma obra nas tuas mãos. Há uma obra nas tuas mãos. Foi para isso que fomos alistados, para pregar o Evangelho. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E se você crê, você diz amém. Deus te abençoe rica e abundantemente.